Oi, eu sou a Nathalie, eu sou sommelier de romance e para essa semana eu trouxe o romance mais triste que eu já li em toda a minha existência e como eu fiquei desgraçada da cabeça, eu quero que vocês também fiquem desgraçados da cabeça, até porque uma dor boa é uma dor compartilhada. Gente, esse é o tamanho do roteiro. E aí eu percebi que não ia caber no vídeo, então... Tô brincando, gente, mas vou tentar resumir o que tá escrito aqui, porque eu tenho um apego nessa história, eu sinto uma dor muito forte nessa história, e eu perdi a mão quando eu tava escrevendo, eu perdi a noção do tempo, quando eu vi eu já tinha extrapolado e muito. Eu vou dar uma introdução pra vocês da história primeiramente. O romance mais triste que eu já li em toda a minha vida vai contar com este personagem como protagonista, e a história já começa com ele saindo do hospital com um diagnóstico de câncer. Sim, então ele liga para o parceiro dele para contar o que está acontecendo, só que o parceiro dele simplesmente diz que está ocupado e etc, e que eles não vão se ver tão cedo, então ele decide que ele não vai falar isso por ligação, até porque é um assunto muito delicado, então ele prefere contar pessoalmente. Só que por que o cara não foi lá vê-lo? Por que o parceiro não foi lá vê-lo? Porque ele estava o traindo, e já está o traindo há muitos anos, e esse romance... Essa tragédia vai contar a história de como o nosso protagonista vai lidar sozinho com esse câncer, enquanto é chifrado, enquanto desenvolve um novo romance, um novo amor, entre muitas aspas, com um novo personagem que é o médico que está cuidando dele. É nesse nível, é nessa pegada, é muito difícil. E bom, se vocês estão preparados para ouvir o que eu vou falar, prossigam o vídeo. Se não, sugiro que vocês saiam, porque eu não aceito que ninguém termine esse vídeo sem estar se debulhando em lágrimas, porque eu chorei por 3 dias e 3 noites depois de ler essa história. Para facilitar o entendimento dessa história, eu vou nomear os 4 personagens sem falar os nomes chineses deles, porque eu sou péssima com esses nomes. Então nós vamos ter o protagonista, que é o prota, nós vamos ter o esposo dele, que eu vou chamar de marido, vamos ter o médico, que eu vou chamar de doutor, e nós vamos ter o amante, que eu vou chamar de amante. Eu acho que assim vai facilitar um pouquinho pra vocês entenderem, porque a história é um pouco complexa, um pouco longa, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. O protagonista e o marido estão casados há muito tempo, por isso que a história se chama Os 10 Anos que Mais Te Amei, porque eles estão casados há todo esse tempo e se relacionando há um pouco mais de tempo que isso, namorando. No caso, eles já se conhecem há muito tempo. E o prota, quando ele recebe o diagnóstico, ele fica muito abalado, ele quer contar pro seu parceiro, mas faz literalmente 19 dias que o cara não aparece em casa, com a desculpa de que está ocupado, trabalhando, não tem tempo pra voltar, então ele fica dormindo, tipo, por perto da empresa pra não perder tempo. E aí você fica, gente, mas o protagonista ele é besta, ele não percebe que ele tá sendo traído? Ele sabe, gente. Ele sabe que tá sendo traído, mas ele é meio corno manso. E te dá dó, você não fica com raiva dele por isso, você fica com dó. Porque como ele descobre a doença, quando ele descobre, né, ele descobre que ele não tem muito tempo. Ele mal vai ter 1 ano de vida dali pra frente. Então ele fica, poxa, eu acho que eu quero me iludir nesse último ano de vida. Ele, em vez de decidir se separar e aproveitar os últimos dias, não, ele fica, não, eu quero continuar nessa ilusão de faz de conta, nesse casamento que um dia eu já fui tanto amado e hoje em dia eu sei que já não recebo tanto amor assim. Ele realmente ama muito, muito, muito o marido dele. Inclusive ele decide até mesmo não fazer o tratamento. E isso deixa o doutor dele pirado, porque ele fica, como assim que você não vai fazer o tratamento? Você precisa fazer. A gente precisa, pelo menos, lhe dar conforto, melhorar a sua qualidade de vida, talvez até tenha uma regressão. Mas ele fica, não, eu não quero fazer, eu não vou fazer. E o doutor fica muito abalado, porque não é normal. Mas a gente sabe, gente, que esse tipo de tratamento dói, né? Não é fácil. Se vocês derem uma pesquisadinha, vocês vão ver como é desgastante para as pessoas que estão doentes fazerem eles. Mas mesmo assim, toda vez que o doutor vai ver ele, ou melhor, toda vez que ele vai ver o doutor para pedir medicamentos, o doutor insiste que ele, por favor, comece esse tratamento. Então o doutor decide dar uma flor de presente para ele cuidar. Fala, olha, você tá passando por um momento difícil, então não deixa a doença consumir a sua cabeça, tá certo? Mesmo que você não queira fazer o tratamento. E ele dá uma flor muito cara pro protagonista cuidar. E diz, olha, aqui para você matar um pouco do seu tempo, para você se ocupar e etc. E aí, finalmente, o marido, o imprestável, né, o infiel, volta para casa. E quando ele volta para casa, ele percebe aquela flor ali no meio da sala e ele fica, ué, desde quando a gente cria flores? Eu sempre achei que você detestasse cuidar de plantas. Aí ele, foi um presente de um amigo. Aí ele fica, um amigo? Gente, é uma flor muito cara. E ele fica, que amigo é esse que você
você tem que tá te dando essas flores aí? Não tô entendendo essas amizades. Gente, ele fica com ciúmes. Sim, ele é o típico infiel que é controlador. E você vai lendo e você vai ficando pistola com esse personagem. E o protagonista continua casado com ele e você... Ai, que ódio, enfim. E piora, tá? Piora porque no meio dessa discussão, o marido levanta a mão pro prota. Ele não bate nele nesse momento, mas vai literalmente bater na próxima cena que ele aparece. Porque, ao ver que o marido teve uma crise de ciúmes, o prota decide que vai devolver a flor para o doutor. Olha, doutor, muito obrigada pelo presente, mas ele é muito caro, eu não tenho muito jeito com plantas, etc. O doutor fica, tá bom, tudo bem. Mas você já pensou na quimioterapia? Pelo amor de Deus, vamos fazer quimioterapia? Enfim, o relacionamento dele com o doutor é uma coisa bem saudável. Nesse começo da história é muito... Assim, você vê que não tem essas más intenções, não tem malícia, é simplesmente um médico preocupado com o seu paciente, mas em certo momento eles cruzam a linha de médico e paciente. Então o doutor fala, olha, você tá muito mal, você tá fragilizado, é melhor você não pegar um ônibus dessa forma, o meu turno já tá acabando, eu vou te deixar em casa, tá certo? Que é mais seguro pra você. Ele fica, ai, não precisa, não, eu vou te deixar em casa, você está extremamente frágil. Então ele deixa o prota em casa, e quem é que vê um carrão bonito parado em frente à casa deles? Sim, o marido. E aí o marido vai ter outra crise de ciúme. Ele fica, quem é esse cara que veio te deixar aqui? Foi ele que te deu a flor? Eles discutem, e é nessa hora que o cara, um imbecil, nossa, eu não consigo falar dele sem xingar, né? Impressionante. Levanta a mão e sim, ele dá um tapão na cara do protagonista. O protagonista que tem câncer. Detalhe, assim, detalhe. E ele ainda não falou que ele tem câncer porque ele ainda não encontrou a oportunidade certa, nem se sentiu confortável o suficiente para contar isso pro próprio marido, já que ele é um desgraçado. Eu já trouxe aqui antes romances que retratam relacionamentos abusivos e esse é um deles. Vai ter um relacionamento abusivo e um relacionamento saudável, ok? A gente ainda tá no comecinho. E depois de dar um tapa na cara do prota, ele fica, oh meu amor, meu cuti-cuti, me desculpe, eu só acho que esse seu amigo novo é uma má influência pra você, não sei o que, pipipi. E o protagonista ainda devolve, se ele é uma má influência pra mim, você também é. Se eu devo me afastar dele, eu também deveria me afastar de você, não? Vendo que sua manipulação não vai funcionar dessa vez, o cara logo perde aquela face de doce, inocente, típica coisa de manipulador, e fica fulo da vida. E fica, você quer ir embora? Então vai embora. E ele expulsa o prota do apartamento, da casa, aos empurrões, pra fora. Ele não tem forças pra sair dali, porque ele tá bem doente, então ele simplesmente se senta na porta e fica ali até que o marido abra a porta novamente e ponha ele pra dentro. Só que nesse meio tempo que ele ficou do lado de fora, ele passou mal e a blusa dele está repleta de sangue. O marido vê, não diz nada, só manda ele ir pra dentro. E aqui vai o alerta de gatilho, porque... Ai, nossa, é difícil falar sobre essa história, gente, desculpa. O protagonista está mal, está doente, ele vai tomar um banho. E quando ele tá indo tomar banho, o infiel, ele tenta iniciar ali um ato, né? Um ato com ele, um ato, assim, de duas pessoas. Ele fala, eu não tô afim, eu não quero fazer isso agora, eu não tô me sentindo bem. Ele fica, você tá drogado? Você tá o quê? Por que você tá tão magro assim? Ele, não, eu só não tô afim agora, eu só não quero agora. E o cara não respeita isso. E acontece exatamente o que vocês entendem que vai acontecer. É muito pesada essa história, gente. É muito pesada, principalmente quando eu li ela pela primeira vez, sabe? É off-topic aqui. Quando eu li essa história pela primeira vez, eu nunca tinha conhecido uma pessoa que tinha passado por um relacionamento abusivo assim. E essa segunda foi a terceira vez que eu reli ela. Eu conhecia uma pessoa que passou por isso. Então, isso pesa mais. Eu já tinha uma visão muito dolorosa da história, mas isso realmente, sabe, acabou comigo. Enfim, eu vou tentar minimizar aqui as cenas pesadas pra gente chegar logo na parte que me interessa. No dia seguinte, ele age como se nada tivesse acontecido. Ele é um marido tão doce, carinhoso, faz até o café da manhã. E é durante o café da manhã que o protagonista percebe que o cara tá sem aliança. E ele pergunta, marido, cadê a sua aliança? Tá na casa do amante. Ai, não sei, a gente pode comprar outra. Desculpa, eu não sei onde eu coloquei. E o protagonista diz, bom, se você não sabe onde é que tá, então não era uma coisa tão importante assim. Ele finalmente decide começar a quimioterapia. Obrigada! Então o médico fica muito feliz que ele finalmente aceitou. E também nesse momento o médico percebe que o cara é casado com alguém, porque ele chega no consultório com várias marcas de amor que não foi amor, né, o que eles fizeram, e fica, eita, você tem um parceiro, você já contou pro seu parceiro ou sua parceira que você tá doente, que você tá fazendo tratamento? Ele, não.
Aí o médico até orienta, olha, o ideal seria que você contasse para as pessoas ao seu redor, para que elas pudessem te apoiar, pudessem cuidar de você. Ele fala, não, não vou contar. E bom, ele começa a quimioterapia e é muito difícil, ele fica bem fragilizado depois da primeira sessão, e o médico aparece para pará-lo, o que é uma coisa que eu acho muito interessante, que parece que esse hospital não tem enfermeiro, gente, porque é o médico que faz tudo, mas enfim, era pra ter um maqueiro, era pra ter alguém pra auxiliar, né, mas não tem, né, não entendi, não tem lógica, é pro romance seguir, deixa o romance seguir. Aí o médico pega, leva ele para o seu próprio consultório, que eu não sei como é que ele faz isso, mas ele deixa o protagonista dormir lá numa poltrona que tem no consultório até acabar o horário de expediente. Eu acredito que ele não tenha atendido mais ninguém, até porque você não pode deixar o paciente dormindo na sua poltrona enquanto você tá atendendo, mas tudo bem. Enfim, o protagonista cochila ali e o médico cobre ele com o seu casaco, com a sua jaqueta. E é aí que o médico tem um estalo, que é normal sim ele estar preocupado com os pacientes dele, mas a forma como ele está estranhamente preocupado com o protagonista não é normal. Aquilo ali já tá passando um pouco do limite profissional. Assim que ele acorda e o médico o orienta, olha, seu corpo nesse momento está muito frágil, a quimioterapia é muito exaustiva e o ideal seria que você repousasse o máximo possível nesse momento, não se envolvesse em nenhum tipo de atividade física intensa, incluindo relações, né? Tá bom, ele volta pra casa e ele tá descansando quando o infiel chega em casa bêbado. Vocês já imaginam o que vai acontecer. Acontece de novo. E o infiel ainda chama ele pelo nome do amante. Daqui pra frente, é só pra trás. Ele continua a quimioterapia em segredo e, como ele anda indo muito pro hospital, ele e o médico acabam conversando bastante, acabam tendo um pouco mais de intimidade pra falar sobre os assuntos e tal, e o médico vai ficando cada vez mais interessado nele, até porque ele é muito legal, gente, ele é muito boa pessoa, o protagonista, ele tá casado há muitos anos com um infiel, e durante todo esse tempo ele sempre apoiou o esposo, ele sempre se esforçou muito, sabe? Durante 7 anos eles tiveram uma boa relação, ele e o infiel. E nos últimos 3 anos é que essa relação começou a ruir, depois de que o infiel ele teve um problema com raiva. A gente vai reparar durante a história que ele tem muito probleminha com raiva, de perder o controle, e ele perdeu o controle com o cliente. O protagonista foi lá dar apoio pra ele, gastou todo o dinheiro que tinha pra cuidar dele, pra eles se reerguerem financeiramente. Só que nesses últimos 3 anos após o incidente, o cara mudou. O cara já tinha essas tendências, né, mas ele mudou completamente, porque já faz 3 anos praticamente que ele tá com o amante também, né, essas coisas. Depois de mais uma sessão de químio, que ele tá bem exausto, bem cansado, o médico até dá um cachecol pra ele, porque tá muito frio, né, eles já passaram aí um pouco da linha de médico e paciente, já estão na linha de amigos. Só que ele acaba adoecendo porque ele tá muito fragilizado, ele pega um resfriado. Só que para as pessoas normais, um resfriado já é difícil. Para ele, que tá nessa situação de saúde, é pior ainda. Então, ele tá sozinho em casa, porque de novo o marido dele sumiu, né? Então ele liga pro marido pra avisar que tá mal, que tá doente, que ele precisa de ajuda. E o marido fala que não tem como ir agora, porque ele tá ocupado, ele tá trabalhando, ele tá numa viagem de negócios. Só que ele escuta através da ligação, o protagonista escuta a voz de quem? A voz do amante. É uma das cenas mais difíceis da obra, porque ele se ajoelha e ele chora muito, ele chora, e eu chorei, gente, eu chorei, todas as vezes que eu li essa obra eu chorei nessa cena. Você não consegue não chorar com ele, porque você vê todas as memórias carinhosas, você consegue entender que ele amou uma pessoa por muito tempo, os 10 anos que mais te amei, e essa pessoa era o amor da vida dele, até que essa pessoa decidiu estragar tudo, decidiu cagar tudo, decidiu destruir tudo. Aparecem várias cenas deles quando eram mais jovens e eles pareciam ter uma boa relação, pareciam muito apaixonados. Inclusive quem se declarou primeiro foi o próprio marido. Mas acabou. Isso mudou e mesmo que ele queira se apegar a isso, se apegar ao passado, se apegar ao que eles já foram, isso não existe mais. Ele não tem como viver um ano de ilusão nesse tipo de história. Não vai acontecer. Acometido de tamanha dor e sofrimento, pensando em tudo que ele já teve que passar, até chegar naquele momento ele decide que vai ligar pro marido e vai falar tudo, vai desabafar tudo, mas ele acaba ligando errado, ele liga pro médico sem querer. Imediatamente o médico vai ao encontro dele, vê como ele está mal, então pega, tira daquele ambiente, leva para sua própria casa e cuida dele. A distância de médico e paciente aqui já foi pro beleléu, gente, já foi gascuica. E o médico fica indignado, porque ele fica, poxa, como é que ele não conta pro próprio parceiro que ele tá doente? Que tipo de pessoa que o meu paciente tá junto, que ele não pode nem falar
isso? É uma coisa muito grave, muito séria, então ele decide investigar. Quem é essa pessoa? E aí ele descobre quem é o cara e também descobre que o cara está chifrando o protagonista doente. E aí ele fica mais pistola ainda. O protagonista volta pra casa e ele continua seu tratamento e decide, poxa, eu tenho que devolver o cachecol que o médico me emprestou, eu vou devolver. Só que, gente, ele tá tão avoado, ele tá tão fragilizado que ele vai pra devolver o cachecol e esquece o cachecol em casa. Quem é que encontra o cachecol? O marido dele. Então o marido dele começa a juntar as coisas. Ele pensa, poxa, o meu esposo ganhou uma flor super cara, ele recebeu uma carona de um cara num carro super caro, e agora esse cachecol aqui tem alguma coisa. Depois de mais uma sessão de tratamento, o médico fala pra ele, olha, eu encontrei uma pessoa que era compatível com você, só que o filho do prefeito também é compatível com essa pessoa, então eles priorizaram a doação ser pro filho do prefeito e não pra você. Eu sinto muito, gente, o médico fica triste e ele chora. E o prota fica, olha, não é sua culpa, eu sei que você fez o melhor que você pôde. Ele, não, você não tá entendendo. Isso é importante pra mim, porque... E nesse momento ele resolve revelar seus sentimentos pro protagonista e dar um selinho nele. O que, gente, não se pode fazer, ok? Mas foi um momento muito acalorado, e assim que ele dá esse selinho, o protagonista dá um empurrão nele, fica, tá maluco? Ele dá um tapa na cara do médico, o que, gente, é o mínimo, né? Porque o cara não perguntou se podia beijá-lo. E eles vai embora e o médico vai atrás dele falando, olha, me desculpa, mas é que eu me sinto assim mesmo e não sei o quê. Só que quando ele sai, o médico percebe que tá muito frio lá fora, então o prota vai dizer, olha, então é que isso não vai dar certo, eu não vou fazer isso com você, eu não tenho muito tempo de vida, eu não sei o quê. E ele começa a falar várias coisas, dizendo que blá, blá, blá. E o médico fala, não, peraí, se você quer me dispensar, ok, pode me dispensar, mas não faça isso aqui, porque está muito frio e a sua saúde está muito frágil, então pode dar o fora em mim, pode acabar comigo, mas faça isso num ambiente seguro, um ambiente que você não esteja tão propenso a adoecer. Por favor, vamos lá pra dentro, vamos lá pro carro, vamos pra outro lugar, pra que você não fique exposto. Ai, gente. O que o marido não tem de cuidado, o médico tem, gente. Nossa, eu fico... eu tô ficando nervosa. Ele vai levar então o prota pra casa e ele se desculpa por isso. Ele fala, olha, me perdoe por ter te beijado, isso não foi correto, eu não deveria ter feito isso sem ter o seu consentimento e eu me arrependo disso, me arrependo de ter feito isso com você, mas eu não me arrependo de ter me declarado. E o protagonista deixa claro, eu não tenho nada a oferecer pra você, eu não tenho nem mais tempo, não vou fazer isso com você. Ele não quer iniciar um novo relacionamento, ele não quer começar tudo de novo, gente, porque ele tem meses de vida. Quem dirá talvez até semanas de vida, não dá pra saber, sabe? Por isso que ele não quer dar espaço, ele só queria viver o último ano dele em paz. E nem isso ele tá conseguindo. Bom, o médico deixa ele em casa, mas vocês se lembram daquele pequeno detalhe? De que o marido encontrou o cachecol e juntou todos os pontos? Meu Deus, eu não quero falar dessa cena. Bom, gente, o marido tem uma crise de ciúme e ele faz o que vocês estão pensando. Ele faz de novo. Ele faz isso várias vezes durante a obra. E ele ainda fala coisas horríveis que eu não posso falar aqui. E depois deles consumarem o ato não consensual, totalmente não consensual, o prota começa a passar mal, até porque ele não podia fazer isso, sabe? Então o marido fica meio desesperado, tipo, nossa, o que tá acontecendo? Aí ele chama o seu irmão mais velho, que também é um médico, pra ir ver o que tem de errado com o protagonista. E o cara fala, olha, ele não tá bem, ele tá parecendo meio doente, tá meio gripado, meio resfriado, você tem que ter muito cuidado com ele, inclusive que nojo de você por ter feito isso, né, eu não queria saber desse lado merda que você tem, irmão. E o irmão dele também nota que tem alguns remédios espalhados pela casa, mas ele não lembra do quê, porque ele não é especialista em câncer, gente, ele é tipo um médico mais geral. Então ele vê as medicações e fica, nossa, que familiar, mas eu não lembro de onde é, enfim, ele dá um esporro, né, no infiel e vai seguir a vida dele. Então, o infiel tem um estalo. Ele fica, poxa, acho que dessa vez realmente eu passei do limite. Você jura? Você jura, desgraçado? Acho que dessa vez eu passei do limite, acho que eu deveria mudar um pouco, acho que eu deveria melhorar, né? Eu não vou mais fazer isso. Aí eu prometo que agora serei um santo. Aí ele sai pra beber e acorda na casa do amante de novo. Mas ele termina com um amante também nessa cena. Porque agora ele é um novo homem. Ele tá renovado, ele vai ser, acendeu. O amante vai na casa do protagonista.
amante vem com aqueles papos de amante. Olha, na verdade, de quem ele gosta sou eu e não sei o que, gente. Esse é um ceboso. É um ceboso, esse menino. E ele é super novo, tipo assim, ele é super jovem. E ele começa a falar sobre como, na verdade, o marido gosta, na verdade, é dele, que é o amante. Gente... E essa foi a cartada final, né? Foram 3 etapas, né? Foi ali o cara perdendo a aliança, o cara viajando com o amante enquanto o protagonista estava doente, e agora o amante indo na casa deles. E aí tem a cartada final. E aí que ele estala. E ele joga a sua aliança fora. Finalmente ele joga essa bosta dessa aliança fora. E aí quando o marido volta pra casa e eles estão comendo, ele nota, ué, meu amor, onde é que tá a sua aliança? Ele fica, ai, não sei, acho que eu perdi. E o marido fica, como assim você perdeu a sua aliança? Eu perdi, que coisa, não é? Então a gente vamos comprar pares novos em comemoração aos todos os nossos anos de casamento, já que a gente não comprou pares novos em muito tempo. Ele, não precisa não, tá bom? Eles dormem juntos pela última, obrigada, Senhor, eu não aguentava mais. Eles dormem juntos pela última vez. E acabou. Acabou. E o médico, gente? E o médico nessa história? Bom, ele continua mandando várias mensagens pro protagonista que não responde nenhuma, pedindo desculpas, mas também falando que pode cuidar dele, pode tratar ele muito melhor do que o imprestável incompetente do marido dele cuida, que não cuida coisa nenhuma. E o protagonista simplesmente fala, olha, eu não vou mais fazer o tratamento, tá? Muito obrigada, doutor. Pra terminar de matar o doutor de vez, pra ver se o pau do doutor infarta. E o doutor fica, o quê? E de alguma forma ele consegue encontrar o protagonista que decidiu ir embora. Decidiu, peras pra que te quero. Decidiu abandonar tudo. E ele encontra o protagonista e fica, peraí, você vai largar? É assim? Você vai sumir e acabou? Uma cena emocionante, porque o protagonista até fala, eu decido o que eu faço. Eu decido se eu faço o tratamento ou não. Eu decido quando e como eu morro. Não é você que decide. E por mais que ele queira que o protagonista faça o tratamento, ele entende que isso é uma decisão pessoal, gente, sempre é uma decisão pessoal. E ele fala, tudo bem, se é isso que você deseja, me deixa pelo menos te acompanhar, tá bom? Durante esse tempo. O médico tira lá uma licença de férias pra poder passar esse tempo com o protagonista e diz, olha, eu tenho um chalé, minha família tem um chalézinho bem afastado, a gente pode ir pra lá se você quiser. E o protagonista, tá bom, vamos, eu já queria ir pra essa cidade mesmo, e lá eles meio que vivem o romance deles. Eu vou botar algumas cenas aqui soltas sobre como eles têm dias agradáveis e maravilhosos, dias de que o protagonista não tinha tido em muito tempo, em muitos anos, que não foram possíveis de serem proporcionados por causa do desgraçado, do maldito. Gente, é muito... Sabe, essas cenas que aparecem deles dois depois, a gente vê tanta merda, é uma colherzinha de mel. É beber adoçante direto do gargalo. Foi essa sensação que eu tive, porque foi um alívio tão grande no meu coração. E esse alívio, essa colherzinha de chá vem logo antes do nosso coração ser tão despedaçado, destruído. O marido percebe que ele sumiu e fica, cadê? Cadê o meu esposo? Ele olha nas câmeras de segurança e vê que o médico passou por lá. Eu sabia que ele ia ser esse amante, pipipi, papopó, e ele vai atrás pra descobrir, não sei o quê. E finalmente ele vai descobrir que o marido tem câncer. Meu Deus, que sofrimento! Porque o irmão dele, que é médico, se lembrou das medicações que ele viu lá e ficou, poxa, essas medicações, ele começou a juntar uma coisa com a outra e percebeu, seu cunhado tem câncer. Então ele liga pro infiel e fala, vai pra casa agora, vamos pra sua casa agora. Ele olha aquelas medicações ali em cima e ele realmente, meu cunhado está doente. Ele se vira pro infiel e fala, tu ama o cunhado? Amo. E ele fala, ama nenhuma, e dá um tapão, um murrão de respeito, uma porrada de respeito. E ele conta tudo. E o marido fica, o quê? Então todo esse tempo, sim, desgraçado, sim. Respira. Ele finalmente consegue encontrar o protagonista, né, depois disso tudo. Mas quem disse que o protagonista quer vê-lo? Quem disse que o protagonista quer falar com ele? Então quem desce pra falar com ele é o médico. E o médico fala, você não é bem-vindo aqui pra dar o pé. Ele, não, você não entende, isso não tem nada a ver com você. Ele é o meu esposo. Ele, caguei, ó. E o médico e o prota continuam nessa lua de mel e tal. O médico se chama Zio, tá, gente? O Zio, acho mais Zio. A partir de agora, o Zio continua com o seu romance com o prota. E o prota é muito sincero com ele. Que, olha,
não tem muita coisa que eu possa te oferecer, mas se na próxima vida eu nascer uma menina, eu espero que a gente possa se reencontrar e se apaixonar. E o médico diz, olha, eu não quero você como uma menina, eu quero você como um homem, quero você do jeito que você é. E o protagonista sofre porque, ele diz, das palavras dele, entre dois homens é muito difícil. Ai, meu Deus, que dor. O infiel consegue um doador que seja compatível e ele vai lá falar isso. Gente, durante todo esse tempo ele não consegue ter contato com o prota, então ele começa a definhar, ele começa a comer mal, ele começa a fumar muito, ele tem até uma parada cardíaca de tão mal que ele se cuida, então ele começa a se acabar, e aí ele vai chegar com essa notícia lá, vai lá pro chalé que o protagonista passou todo esse tempo com o médico, mas não tem. Em seus últimos dias, o protagonista foi muito amado, inclusive o médico, o Zio, até pediu ele em casamento. E ele aceita e eles têm uma única noite de amor. O protagonista morre. E quando o infiel chega lá, não adianta, se ele tem um compatível, acabou. E a história finaliza com o médico espalhando as cinzas, né, do protagonista por aí, porque o prota disse, olha, nessa vida eu não vou poder conhecer todos os lugares que eu queria, mas, por favor, espalhe as minhas cinzas para que eu possa conhecer esses lugares, pelo menos. E aí a história finaliza com o médico tentando seguir em frente e com o infiel enlouquecendo, porque ele ainda age como se o marido tivesse vivo, então ele volta para casa, né, e fica dizendo, olha, voltei, isso, etc. Ele ficou doido, gente. Cara, é muito difícil a gente entender o protagonista, porque ele realmente só queria ali paz no último ano de vida dele, era só isso. Tipo, era só isso, ele só queria ser amado, ele até fingia que o outro não tinha amante só pra poder viver em paz, e o outro conseguiu estragar tudo, conseguiu destruir tudo, mas pelo menos ele teve esse pouquinho de felicidade no final de vida, ele finalmente pôde ser amado novamente nesse final de vida, e ainda assim, quando ele morre, ele ainda tem sentimentos pelo ex-marido dele, porque querendo ou não, eles se amaram por 10 anos, foram os 10 anos que ele mais o amou. E é isso, gente. Eu espero não trazer uma história tão dolorosa pro perfil tão cedo, porque, nossa, fiquei barrada, desculpa. Essa história é muito difícil. Enfim, não sei se essa história vale a pena o seu tempo, valeu a pena o meu, mas foi muito difícil. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!